Olá, amigos, bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja derramada abundantemente sobre todos vocês. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. E que você não se esqueça, e nem eu também, que nós precisamos nos agradarmos do Senhor nosso Deus, para que Ele conceda os desejos dos nossos corações. É lógico também que eu estou falando de corações que são guiados pelo Espírito Santo, de corações que vivem segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus para as nossas vidas, porque Deus não vai satisfazer o desejo de corações de pessoas que não têm compromisso com Ele. Deus não vai satisfazer o desejo de corações de pessoas que não andam alinhado com Ele. Então é importante nós lembrarmos desta realidade espiritual, que nós precisamos alinhar os nossos corações ao coração de Deus, para que cumpra na nossa vida o que o Davi falou: agrada-te do Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus. Como nós estamos vendo aí as mudanças climáticas que está causando terríveis consequências no mundo inteiro, aqui no Brasil nós estamos vendo e também muitos de nós temos sofrido as consequências das enchentes, e em outros lugares a seca, e em outros lugares vem ao mesmo tempo, com uma hora é a seca que assola com tudo que lança sobre a face da terra, e logo em seguida vem as tempestades que destrói tudo aquilo que foi lançado. A seca destrói porque impede que as sementes germinam, cresçam e produza o crescimento para dar o fruto que o produtor está esperando. E aí quando ela germina e cresce, logo vem as tempestades e assola, ou vice-versa. Então nós estamos vendo aí as mudanças climáticas que nós entendemos que tem sim, tem a mão do homem com a sua falta de amor, com a sua falta de compreensão e com a sua falta de zelo pelo planeta, a poluição que nós causamos, os rios, quando nós vemos aí, quando passa a enxurrada, como aconteceu nesses últimos dias na cidade de São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em outros centros de grande população no Brasil, que tem acontecido essas terríveis enchentes. Quando passa a enchente, o que se vê? Se vê o que o homem faz, as margens dos rios totalmente dominadas por toneladas e toneladas de entulhos que podiam ter sido descartados de uma maneira correta, que as pessoas podiam ter pego, colocado numa embalagem e depositado no local em que seria feito o recolhimento pela coleta de lixo. Mas infelizmente as pessoas não fazem isso, elas tratam o planeta, elas tratam as ruas, as cidades sem nenhum respeito, sem nenhum compromisso, e aí as consequências vêm para dentro das nossas casas, casas inundadas, casas cheias de restos de lixo, de entulhos, de materiais descartáveis que podia ser reaproveitado, mas está sendo descartado de maneira incorreta. Isto mostra a irresponsabilidade do homem em relação ao planeta, que é a casa onde ele habita hoje. Mas também nós temos que voltar os olhos para a palavra de Deus, porque o que está escrito em Apocalipse e também nas palavras do Senhor Jesus antes da sua morte e da sua ressurreição, o que está
predito por ele, profetizado por ele, é que haverá tempo de grandes aflições sobre a face da terra. E olha que nós não estamos ainda vivendo o tempo da grande tribulação. Podemos dizer que nós estamos vivendo aí o tempo das dores, e hoje, além de ter os problemas provocados aí pela poluição que nós seres humanos, que nós mesmos produzimos sobre a face da terra, com o nosso conforto, porque ninguém quer andar de pé, ninguém quer andar de bicicleta, as pessoas querem andar de automóveis, querem andarem de coletivos com alto padrão de qualidade. Tudo isso tem um custo, é claro que vai gerar o quê? Vai gerar poluição, vai gerar uma mudança climática. Tem essa parte do homem na mudança climática, mas também, como nós temos visto aí, tem a profecia do Senhor Jesus a respeito das pestes, terremotos e tantas outras coisas que estão acontecendo. O que nós temos presenciado aí? Também surgimento de vírus que, apesar de todo o poder da ciência e da tecnologia que nós estamos desfrutando a ponto de fazer um ser com a inteligência artificial, mas nós não conseguimos evitar epidemias, nós não conseguimos, o ser humano, os cientistas não conseguem impedir que um vírus como o coronavírus venha e mate milhares de pessoas de uma maneira terrível. Então isso tudo também nos levam a lembrar do que está escrito na palavra de Deus e que tem que acontecer. Tem que acontecer porque o Senhor falou que seria assim. Deus nos deu, nós estamos vivendo aí já mais de 2000 anos da graça de Deus, do favor que nós não merecíamos. Ou seja, quando Jesus Cristo nasceu, quando o Filho amado de Deus nasceu aqui neste mundo, o nascido de Deus, o gerado de Deus, quando ele nasceu, poderia muito bem ter Deus colocado um fim na história da humanidade, já que ele veio e os seus não receberam. Então Deus podia mandar um juízo e exterminar com o ser humano sobre a face da terra, mas ele não fez isto. O que ele fez? Ele abriu os seus braços e estendeu a sua misericórdia, dando-nos o tempo da graça, do favor que nós não merecemos, mas infelizmente nós não sabemos aproveitar esta generosidade, essa bondade, essa demonstração de afeto, de amor do nosso Criador para com as nossas vidas. Então tudo isso que nós estamos vivendo, a violência, a falta de respeito com os idosos, com as crianças e com o próximo em geral. Tudo isto são coisas que estão escritas na palavra de Deus que tem que acontecer antes que Deus executa o juízo sobre aqueles que não deram ouvidos à voz dele. E como nós, a igreja, os que esperamos o retorno do Senhor Jesus Cristo, como que nós devemos nos comportar nesses dias maus? Primeira coisa, nós temos que exercitar a nossa fé e ter convicção na nossa alma, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. E a fé, ela tem vários benefícios que não pode ser descartado da nossa vida. Nós lemos também na palavra da verdade que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós lemos na carta de João, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O que remove as montanhas, que são as dificuldades que surgem na nossa caminhada, também é a nossa fé. O que move a mão de Deus em nosso favor é a nossa fé. E o profeta falou para nós que o salário do justo nos últimos dias é o quê? Também é a fé. É só você ler o livro do profeta Abacuque, do profeta Joel.
Lê o livro do profeta Oséias, que mostra que os filhos de Judá, os filhos de Israel estavam perecendo porque lhes faltava o conhecimento. Porque os sacerdotes não deram importância a ouvir a voz de Deus e ensinar a vontade de Deus ao povo. Mas nos nossos dias, nos dias atuais, nós temos dado ouvido, nós os pregadores do Evangelho do Senhor Jesus, nós temos dado ouvido à voz do Espírito Santo, nós temos dado ouvido à voz de Deus e nós temos pregado o Evangelho, apresentando a salvação para todos os que estão perdidos e apresentando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para o perdido. E também como sendo o único mediador entre nós e Deus. A palavra da verdade está sendo pregada. O que Jesus Cristo falou para nós fazermos é entrar pela porta estreita. Isso aí está sendo ensinado o tempo todo. O que ele fala em Mateus capítulo 7, no verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam, os que entram por ela. Então tudo isso está sendo ensinado, a palavra está sendo ensinada. E o que nós temos que fazer? Então, primeira coisa, exercitar a fé. É tempo de colocar em prática a nossa fé. Além de colocar em prática a nossa fé, junto com a nossa prática diária da fé, da certeza que Deus ouve as nossas orações e responde, porque a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem, como nós lemos em Hebreus capítulo 11. Também nós precisamos saber e lembrar o tempo todo que sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé, por causa da fé, que nós sustentamos nos nossos corações, o que nós praticamos? Praticamos a oração, nós oramos mais, além de orar mais, também nós jejuamos, estudamos a palavra de Deus, vamos à casa de Deus, vamos ao culto, oferecemos a Deus o nosso culto, a nossa adoração. Cumprimos com a nossa responsabilidade como cristãos. Nós estamos fazendo isto. Se alguém não está fazendo, é porque essa pessoa está sendo negligente com a sua vida, negligente com a sua fé. Porque o dia e a hora da volta do nosso Senhor Jesus, ninguém sabe, nem os anjos sabem. Só Deus e Ele, claro, Jesus que voltou para lá, Ele sabe. Agora Ele sabe. Quando Ele disse essas palavras, Ele disse que Ele também não sabia, nem os anjos sabiam, somente Deus sabia. E nós estamos então aí vendo a geração que está contemplando os sinais alistados pelo Senhor Jesus. Então o que nós temos que fazer? Temos que exercitar a nossa fé e junto com tudo isso vigiar. Vigiai e orai para que não caia em tentação. Tomar cuidado para não abrir brechas para Satanás vir com seus intentos, para tentar arruinar a nossa vida, arruinar a nossa fé. O que é ter uma vida espiritual arruinada? O que é ter a fé arruinada? É uma pessoa apostatada, uma pessoa que abandonou a fé, abandonou a igreja, abandonou a Deus, abandonou a adoração, abandonou a palavra de Deus, abandonou tudo aquilo que é relacionado a Deus. Então aí ela jogou fora, ela lançou fora. Jesus Cristo não a lançou fora porque Ele empenhou a palavra e Ele a cumpre, mas é a própria pessoa que lançou fora a pessoa do Senhor Jesus da sua vida. Então nós temos que tomar todo o cuidado na condução da nossa vida, porque o tempo está aí, falando as coisas que o Senhor Jesus falou que estaria acontecendo. O tempo que nós estamos vivendo está mostrando que o que Ele falou está se cumprindo.
Então a palavra de Deus está se cumprindo. Uma coisa que nós temos que tomar todo cuidado é em relação às brechas. Em não abrir brecha, não dar ao diabo legalidade, legitimidade, porque Jesus já o derrotou por nós. O que eu e você não podíamos fazer, o que a humanidade não podia fazer, por causa dos seus delitos e pecados, Jesus veio dos céus e fez por nós, que foi morrer na cruz para vencer o diabo, para derramar o seu sangue inocente, fazendo uma expiação pelo pecado, para aplacar a ira de Deus e para derrotar Satanás, porque o sacrifício do Senhor Jesus foi legítimo, foi o justo morrendo no lugar do pecador, o Deus que deixou o seu trono de glória e veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido, demonstrando a completa responsabilidade de Deus em relação a nós, os seres que ele criou para a sua glória e para o seu louvor. Então o que o diabo faz? Ele anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão, como Pedro falou, procurando alguém para devorar. E nós devemos resisti-lo firme na fé. E resisti-lo firme na fé também é fechar as brechas. Nós gostamos muito da história do Jó. Ficamos fascinados com a história do Jó. Como ele se comportou diante da prova ou das várias provas que Deus permitiu ele passar por elas. E tendo como o algoz da vida dele Satanás. O mesmo que Jesus falou que ele veio roubar, matar e destruir. E você conhece a história do Jó. Mas eu quero ler aqui com você no capítulo 27 do livro de Jó. Quero ler aqui uma parte com você para nós meditarmos um pouquinho sobre esta realidade de Jó, que parece com a nossa realidade. A diferença é que o Jó perdeu todos os seus bens, os seus filhos, perdeu tudo, todo o seu patrimônio num só dia. E muitas vezes é no decorrer da nossa vida é que nós temos as perdas dos entes queridos. Perdemos às vezes bens materiais, perde o emprego, perde o esposo, a esposa às vezes perde o marido perde a esposa. Os pais perdem os filhos perdem os pais. Ou seja, no mundo que jaz no maligno, sempre existe perdas durante o decorrer da nossa vida. Então a diferença entre nós e Jó é que ele perdeu num dia só, e nós no decorrer da nossa vida. E a outra questão também que nós não podemos esquecer é da guerra espiritual. O diabo que anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão, procurando alguém para devorar. Isto está relacionado a mim, a você e a todas as pessoas que estão sobre a face da terra. E aqui no livro de Jó, no capítulo 27, nós lemos assim: prosseguindo Jó, em seu discurso disse: tão certo como vive o Senhor, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire ou morra. Nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Eu gosto muito de meditar nestas verdades do livro de Jó, porque, como eu disse para você, ele sofreu as tragédias num só dia. Ele enfrentou o levante do diabo num dia em que Satanás
com seus agentes malditos, assolou com a vida do Jó, destruindo tudo que ele possuía. Mas, como Deus havia dito para o próprio Satanás, quando este aparece lá diante de Deus, naquela reunião que houve lá nos céus, os filhos de Deus se apresentaram a ele, lá nesta reunião, e chegou também Satanás, o nosso acusador. Quando Deus pergunta para ele, de onde vem Satanás? E ele responde, eu venho de rodear a terra, passear por ela. E Deus pergunta para ele, você viste lá meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha que testemunho, Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro, e se ele falou que o Jó, falou para Satanás, que o Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, é porque de fato era isto que o Jó era isto que ele tinha no seu coração, integridade, fiel a Deus, desviava do mal e procurava fazer tudo para que Deus fosse glorificado e exaltado na sua vida. E diante da pergunta contundente de Deus para Satanás, qual foi a resposta dele? Para Deus, quando Deus pergunta para ele, viste meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. E ele respondeu, também, o Senhor deu a ele tantas coisas, ele é um homem rico, é muito fácil ser fiel ao Senhor quando a pessoa é rica. Por isso que ele é fiel ao Senhor. O Senhor o cercou, colocou uma cerca em volta dele, protegeu o homem só prospera, e ele foi fazendo uma fofoca e querendo intrigar Jó com Deus, fazendo uma intriga para que Deus se revoltasse com Jó. Era esse o objetivo dele, levar Deus ter algo contra Jó. Mas Deus não olha o exterior, ele olha o coração. Então ele vira para Satanás e ele fala para Satanás. Porque Satanás disse para ele, olha, é porque ele é rico, é porque o Senhor deu do bom e do melhor para ele. É por causa disto que ele é fiel ao Senhor, mas tira o que ele tem e ele vai blasfemar na tua cara. Ele vai blasfemar contra o Senhor, tira o que ele tem e ele vai blasfemar na tua cara. Qual foi a resposta de Deus para ele? Pois então, tudo que ele tem está nas tuas mãos, só poupa-lhe a vida. O que Satanás faz? Ele sai de lá e planeja a sua ação contra o homem de Deus. E num só dia, ele destruiu tudo aquilo que o homem fiel, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, havia construído. Num só dia, ele destruiu tudo, inclusive seus filhos, provavelmente também os netos e as noras. Porque se eles estavam na casa do filho mais velho de Jó, do irmão mais velho, provavelmente toda a família lá estava. E aí, quando Jó recebeu a notícia, a atitude dele de fé, de respeito à vontade de Deus, de zelo para com o Senhor que ele conhecia de ouvir falar, o zelo dele o levou a prostrar em terra, rasgar o seu manto, jogar cinza sobre a sua cabeça, adorar a Deus, dizendo, Deus deu e Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. E assim ele fez, e ele continuou a sua vida, ele continuou sendo o que Deus falara que ele era, íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. E ninguém sabe quanto tempo passou dessa tragédia, até o dia em que Satanás volta lá no céu. E aí Deus pergunta para ele novamente, de onde vem Satanás? Lá vem a resposta, de rodear a terra, passear por ela. E Deus pergunta para ele de novo, viste lá meu servo Jó? Homem
íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, e falou novamente como ele via Jó, porque era assim que Jó procedia. Aí Deus ainda fala mais: apesar de você ter me incitado contra ele, ele permanece, como eu disse. E aí qual foi a resposta de Satanás, o fofoqueiro? Ele disse: haha, o homem dará tudo pela sua própria vida, pela sua vida. Ele dará tudo que ele tem pela própria vida. Ele perdeu tudo, mas ele está bom. Ele vai reconstruir seu patrimônio, refazer a sua família. Era esta acusação. O Jó não estava fazendo nada de errado, estava fazendo tudo certo. Mas Satanás precisava apresentar a sua tese fraudulenta contra ele diante do Senhor. E agora, na sua tese fraudulenta contra o Jó, ele diz que o homem dará tudo pela sua vida, tudo, até a pele dos seus dentes, se é que o dente tem pele, mas ele dará tudo pela sua própria vida. Aí, o que Deus fala para ele? Então ele está nas tuas mãos, porém não lhe toque na alma. Antes ele não pôde tocar na vida do Jó. Agora Deus dá limite para ele. Qual que é o limite? Você é Satanás, é adversário, me afronta, mas você vai só até o lugar que eu permito. Só até o lugar que eu permito. E eu estou dizendo a você que você pode tocar nele, mas lhe poupe a alma. E claro, sem perder tempo, Satanás sai de lá, vai novamente lá na propriedade do Jó, e com as suas setas infernais alcança o corpo dele e coloca tumores malignos do alto da cabeça às plantas dos pés. Qual que é a atitude do Jó? Integridade, temor a Deus, respeito a Deus, e se desviando do mal, ele simplesmente, quando se vê naquela situação terrível, ele prostra no chão, ele pega um caco de telha, começa a se coçar com ele, porque era terrível a situação. E ainda ouve a sua mulher lhe dizer: você ainda vai continuar sendo fiel a este Deus? Abandona teu Deus e morre. E ele responde para ela também uma resposta firme, contundente: você fala como uma louca qualquer. Se de Deus nós recebemos o bem, ficamos felizes, e quando recebemos o mal, vamos murmurar do Senhor? E ele permaneceu íntegro, assentado no pó. Os amigos dele de longe, sabendo de toda a tragédia, eles concordaram em reunir-se, os 3 amigos dele, se reunir para poder ir visitá-lo. E assim eles fizeram. Reuniram seus 3 amigos. Zofar, um deles, provavelmente bem chegado dele, né? Bem chegado. Foi visitá-lo. O Elifaz, provavelmente também bem chegado. E o Bildade. Eles reúnem os 3 e vão encontrar Jó. Ao chegar e avistar aquele homem naquela situação terrível, eles choram, eles rasgam seus mantos, jogam pó, terra sobre a cabeça e andam e se assentam no local que Jó estava sentado e ficam do lado dele 7 dias, 7 noites, sem darem sequer uma palavra, respeitando a atitude de Jó. Depois desses 7 dias, essas 7 noites, aquele homem que Deus disse que ele era íntegro, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal, ele abre a sua boca. No capítulo 3 de Jó, quando nós lemos que ele abriu a sua boca, e a primeira coisa que ele fez, na sua indignação, foi amaldiçoar o dia do seu nascimento, a noite que ele havia sido gerado no ventre da sua mãe, no dia que ele nasceu. Se você ler o capítulo 3 de Jó, capítulo 3 vai mostrar Jó numa revolta muito grande,
mas com um grande zelo, de não falar nada que constituísse blasfêmia contra Deus. Mas, porém, o Jó abriu uma brecha, porque naquele momento que você pode dizer, ele estava coberto de razão, a situação dele era terrível. Ele abre a sua boca, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, a noite que ele foi gerado, como se houvesse apenas ele na face da terra, como se não houvesse mais nenhuma pessoa que fora gerada naquela noite, como se nenhuma outra pessoa tivesse nascido naquele dia. Ele amaldiçoou o dia, ele amaldiçoou a noite, e ainda fala que Deus faça com que aquele dia não apareça, que ele desapareça. Ele pensou apenas nele, ele não pensou no seu próximo, ele não queria nem que houvesse alegria no dia que ele nasceu, na noite que ele foi gerado. Então, naquele momento, o que é que o Jó acabava de fazer? Ele acabou de abrir brechas. Com esse desabafo, ele abriu brechas. O homem que tinha suportado todas as aflições, agora ele abre uma brecha. Ele fica indignado com tudo, revolta contra si próprio, revolta contra o dia que não era dele, era de Deus, porque os dias são de Deus. Ele revolta contra a noite que não era dele também, era de Deus. Ele simplesmente foi agraciado de ter nascido naquele dia, de ter sido gerado naquela noite. Amaldiçoou, falando que a mãe dele podia ter abortado, e tantas outras coisas que ele fala. E aí os seus amigos, que estavam em silêncio, eles começam a falar. Se você pegar o texto do capítulo 3 de Jó, até o capítulo 26, você vai ver que todas as vezes que os três amigos dele, o Elifaz, o Zofar, o Bildade, todas as vezes que eles abriam as suas bocas, era para poder acusar o Jó. Não era nem consolo. Eles não conseguiam consolar o Jó. Por fim, no capítulo de número 26, no terceiro discurso de Bildade, de um dos seus amigos, ele ataca o Jó com palavras duríssimas, palavras que ferem, para ver se o Jó, o objetivo de Satanás, usando agora os ataques dos amigos de Jó, o objetivo era fazer Jó blasfemar contra Deus, porque ele não tinha conseguido isto. Ele havia falado para Deus 2 vezes que Jó iria blasfemar, e Jó não blasfemou. Agora, depois do Jó blasfemar contra o seu dia de nascimento, a noite que ele foi gerado e tudo mais, ele abrindo uma brecha, agora os amigos de Jó o atacam de todo lado. Leia para você ver os capítulos de Jó, de 3 até o capítulo 26, você vai ver, apesar de o Jó, no capítulo 19, ele ter combatido aquelas palavras duras dos seus amigos, dizendo: eu sei que meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. E ele disse de si mesmo que aquele corpo dele que estava naquela miséria, os olhos dele veriam o Senhor. Ele acreditava na ressurreição, ainda que ele tivesse morto, ele ressuscitaria para ver o seu Redentor. Ele preservou a sua fé em Deus. Mas seus amigos atacando de todo jeito. No capítulo 26, no último discurso de Bildade, ele fala, depois de ele fazer o seu último discurso, aí o Jó começa a fazer até um discurso no capítulo 26, um discurso irônico. Um discurso irônico. Por que um discurso irônico? Porque no capítulo 25, o Bildade, no seu último discurso, ele fala assim, ó: então respondeu Bildade, o suíta: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos?
E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Olha só, olha a ação de Satanás aqui. De onde viria a nossa salvação? Deus havia prometido lá no Éden que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Lembra disso? Gênesis capítulo 3, a partir do verso 15. Quando Deus fala para Satanás, para a serpente, que poria inimizade entre ele e a mulher. E ele estaria ferindo o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher a qual ele feriria o calcanhar, esmagaria a cabeça dele. Agora aqui no último discurso de Bildade, o objetivo de Satanás é querer atacar até mesmo o Redentor, que Jó havia dito: bem sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. O que o próprio Jesus mostra para nós em Apocalipse? Que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Mas como que ele manifestaria a nós? Através do nascimento de uma mulher, de uma virgem, como a semente da mulher, brotado, nascido da mulher. Mas aqui, Bildade, olha para você ver, ele ataca da seguinte maneira. Claro que era Satanás querendo fazer Deus ser mentiroso, que ele havia dito que o Jó era íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Mas nesse ataque contundente, nesse ataque do Bildade, como é que ele fala? Olha aí, eu repito aqui para você entender, para que você vigie e não dê brecha para o diabo. Olha aí, o capítulo de número 25, acaso tem número os seus exércitos, e sobre quem não se levanta a sua luz, verso 4 do capítulo 25 de Jó. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Ele ataca as mulheres. A mulher parece que ela não prestava para nada no plano de Deus, e que os filhos gerados por ela não serviam para nada, e seria impossível nascer um justo de uma mulher. E aí ele não para por aí. Verso 5: eis que até a lua, ele ataca a lua também, eis que até a lua não tem brilho, ataca as estrelas também, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Ele ataca a mulher, ele ataca o homem, que não é justo, ele ataca a mulher, que daria luz ao Salvador, ele ataca a lua, ele ataca as estrelas, tudo com o objetivo de irritar o Jó e fazê-lo pecar contra Deus, de fazê-lo revoltar contra o Senhor. Aí no verso 6, ele conclui a sua fala dizendo: quanto menos o homem, que é gusano ou bicho, e o filho do homem, que é verme. Quanto menos o homem, que é bicho, e o filho do homem, que é verme. Ou seja, o Jó não tinha esperança se ele fosse olhar para o discurso dos seus amigos. E o último, o do Bildade, ele teria se enforcado. Mas olha como Jó age. Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar ao que não tem força, e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria, e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem proferes tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? O Jó foi sábio, ele teve discernimento, ele não caiu na história do diabo, que estava usando a boca de Bildade para ver se o levaria a blasfemar de Deus e concordar com as palavras de acusação contra ele. Tudo porque lá no capítulo 3, ele havia demonstrado uma fraqueza, aberto uma brecha, amaldiçoando a noite que ele fora gerado, o dia que ele havia nascido.
amaldiçoou o dia, amaldiçoou tudo, abriu uma brecha. E os seus amigos, usado agora pelo inimigo para tentar levar Jó a dizer a Deus que Deus havia errado, que Deus não conhecia aquele homem, que Deus estava enganado. Mas o Jó, na sabedoria dada por Deus, ele pergunta para ele: veja isto, lembre disto sempre, com a ajuda de quem profere tais palavras, e de quem é o Espírito que fala em ti. De quem é o Espírito que fala em ti? Ele continua falando, mas o que ele fala no capítulo 27, prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo, convicção, fé, certeza do que ele esperava para a sua vida, tão certo como vive o Senhor, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, longe de mim que eu vos dê razão, até que eu morra, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Tem mais: a minha justiça me apegarei e não alargarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Ele não deixou que o diabo prevalecesse contra ele, mesmo ele tendo sido falho, mesmo ele tendo dado uma brecha em ter aberto a sua boca e amaldiçoado o dia que ele havia nascido, e até a alegria que as pessoas manifestaram aquele dia. Mas ele compreendeu que Deus estava no controle da sua vida, e ele tinha que segurar a sua língua, ele tinha que vigiar, porque ele estava sendo tentado. Se você prosseguir lendo o livro de Jó, você vai ver que depois que esses três amigos de Jó, depois que os três que vieram de longe, depois que eles, Zofar, Elifaz e Bildade, depois que eles saem da história, e o Jó continua seu discurso, aí vem outro amigo, um outro amigo que falava as grandezas de Deus, o Eliú. Entra o quarto amigo, entra Eliú, e este fala com grande clareza das grandezas de Deus. Já não era mais acusação, já era falando das grandezas de Deus. E por fim, quando termina o discurso de Eliú, o próprio Deus vem e conversa com Jó, porque Jó, ele entendeu que o momento da sua vida era único. Ele não viveria uma outra vez para recuperar o tempo perdido. Ele não teria uma outra oportunidade. A única oportunidade dada por Deus a ele era aquela oportunidade. Ele não esperava a reencarnação, ele não acreditava em reencarnação, ele acreditava na ressurreição. Como Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O Jó entendeu isto, e ele então conseguiu vencer a prova. No capítulo 42, depois dele ouvir o próprio Deus, ele fala para Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ô Senhor, eu falei loucura, eu falei coisas que eu não deveria ter falado, porque eram coisas maravilhosas demais para o meu entendimento, mas porque eu só te conhecia de ouvir falar. Agora é diferente, agora os meus olhos te veem, e por causa disso eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo no pó e na cinza. Eu me arrependo. Ele se arrependeu. Ele fez exatamente o que ele precisava fazer. Ele vigiou. Depois disto, Deus mudou a sorte dele.
E ainda, para envergonhar Satanás, o próprio Deus chama aqueles primeiros amigos de Jó, Zofar, Elifaz e Bildade, e fala para eles: estou irado contra vocês. Ou seja, misericórdia. O mesmo que tinha acontecido com Jó poderia acontecer com eles também, porque vocês não falaram coisas boas a meu respeito, não falaram da minha grandeza, não falaram, tiveram oportunidade de falar da grandeza de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, mas só ficaram acusando Jó. Só ficaram apontando, procurando justificativa para o sofrimento de Jó. Não tiveram discernimento do que estava acontecendo. E Deus falou: estou irado contra vocês. Não vou ouvir a oração de vocês. Vocês vão pegar o sacrifício e vai levar para Jó. Ele vai orar a vocês, vai orar a mim por vocês. Eu vou ouvir a oração de Jó, porque ele falou bem de mim, mas eu não ouço a oração de vocês. Eles tiveram que abaixar a cabeça e reconhecer que eles haviam errado e que o Jó sempre esteve certo do jeito que Deus havia falado. Pegaram os animais do sacrifício, voltaram lá, levaram para Jó. Jó ofereceu sacrifício a Deus por eles. Imagina que momento. E aí, depois desse sacrifício, o que Deus faz? Deus muda o cativeiro de Jó, mostrando que quem está no controle de todas as coisas é Ele, o Senhor. E é isso que nós temos que ter nos nossos dias, que são os últimos dias, que é o tempo do fim. É ter essa convicção que Deus tem o controle de tudo e que nós temos que vigiar para não dar a Satanás o direito de prevalecer contra nós, porque em todas as coisas o Deus vivo já nos fez mais que vencedores. Então que vigiemos o tempo todo, oremos, busquemos ao Senhor, tenhamos prazer no nosso Deus e que nós, no poder do Espírito Santo, tenhamos ousadia para resistir ao diabo, para que ele fuja envergonhado, fuja de nós, envergonhado, em o nome do Senhor Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa nas garras da serpente, nas presas da serpente, que não nos entregou como presas nas garras de Satanás, mas o teu Filho Jesus Cristo se pôs entre nós e o diabo, morrendo em nosso lugar lá na cruz, e se pôs entre nós e Deus, o Senhor, como sacrifício perfeito pela nossa vida, para que nós pudéssemos nos chegar a Ti com amor, respeito e fé. Que o Senhor nos ajude, meu Deus e meu Pai. Nós, esta geração dos tempos finais, que estamos presenciando o cumprimento do sermão profético de Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, meu Pai. O sermão profético de Jesus Cristo em Apocalipse, as 7 cartas, e nos demais capítulos do livro, meu Deus, que nós tenhamos sabedoria para conduzir as nossas vidas, para que Satanás dê meia volta e volte para o inferno, envergonhado, em o nome do Senhor Jesus, porque nós, como justos, justificados pela fé em Jesus Cristo, nós estamos vivendo pela fé, como o Senhor falou. O Senhor nos ajude, meu Deus. Ajuda esta mulher que clama por Ti. Ajuda este homem que clama por Ti. Ajuda o desempregado, o endividado, o enfermo. Ajuda, meu Deus, o viciado que não consegue abandonar essa maldição do vício. Ajuda, meu Deus, essa pessoa que está vacilando. Essa pessoa, meu Deus, que não tem forças mais para ir na igreja. Que está desviada.
Que o Senhor tenha compaixão dela, meu Pai. Que ela se arrependa e volte para o Senhor, para que ela seja abençoada ainda mais. Porque a bênção do Senhor já alcançou através de Jesus Cristo, nosso Santo Salvador. Abençoa, meu Deus, este lar. Abençoa esta família. Abençoa as famílias do Brasil. Abençoa as famílias da terra, meu Pai. Nós pedimos ao Senhor, abençoa a tua igreja, meu Deus. Fortalecendo o teu povo, para que nós sejamos fiéis até a morte. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós te pedimos isto. Perdoa os nossos pecados e nos conduza de vitória em vitória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pois bem, Deus abençoe a sua vida mais e mais. E que você compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e assim nós vamos prosseguir fiéis até o fim, como Jesus nos mostrou o caminho a seguir. Sede fiéis até a morte. É isto que você precisa, que eu preciso. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida profissional. Deus abençoe sua vida espiritual e que Ele te dê saúde, saúde física e saúde para a sua alma. Fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e fique sempre bem, sempre na graça e na paz do Senhor, que é fiel até o fim. A Ele toda a glória.